Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 31. Lucas, capítulo 14, versículo 31. Jesus começou uma parábola fazendo perguntas para nos obrigar a raciocinar. Já acharam? Ele disse assim: ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Amém? Vou reler aqui o versículo 32. De outra maneira, estando o outro rei ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Está tendo uma guerra, um rei sabe que vai ter que ir para o combate, ou se render. Aí ele tem que avaliar o que ele tem no seu exército e o que o outro rei tem no seu exército. E se chegar à conclusão que o outro rei é muito mais poderoso, enviar embaixadores, enviar uma embaixada, dizendo: olha, vamos fazer as pazes. Qual é a condição para a gente ter paz? Então eu vou reler aqui o versículo 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Eu vou ler mais uma vez esse versículo e você repete em seguida. Vamos lá. De outra maneira, estando o outro rei ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Amém? Estranha essa parábola, né? Bem estranha, meio complicadinha para aplicação nos nossos dias, mas já você vai entender bem. Quem acredita que Jesus fez essas perguntas e começou essa parábola assim? Uma parábola bem enigmática. Você crê que ele falou isso? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que já se ouviu aqui no Rio de Janeiro. Ô glória, enquanto você aplaude, abra a boca e dá glória a Deus. Isso, continua. Coisa linda, hein? Quem está assistindo à distância, pela TV, pelo youtube.com/Joinville, ou ouvindo pela rádio, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco. Isso, aplaude e glorifica. Pai querido e Deus amado, queremos aprender a Tua palavra. Vem com Teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, ensina cada um de nós agora. Remova todos os obstáculos à pregação da Tua palavra, inclusive a incapacidade do pregador. Tome o Senhor agora este microfone, fale com quem está aqui e com quem está à distância. Envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor.
pensamos assim: não temos nada a ver com isso, não sou rei, não estou em guerra. Essa parábola não me diz nada. Porém, se você começar a penetrar o mistério do que Jesus falou, você vai entender que esta parábola ele proferiu, ele contou justamente por tua causa, falando diretamente com você. Porque cada um de nós é rei do seu próprio mundo particular. Nós modificamos um pouquinho esse entendimento dizendo assim: eu sou o dono do meu nariz. Não é isso que a gente fala? Porém, na verdade estamos dizendo: na minha vida quem manda sou eu. Eu governo a minha vida, eu dirijo a minha vida, eu tomo as minhas decisões, eu faço e aconteço. Eu sou o meu próprio rei. Cada um de nós é rei do seu mundo particular. E aí Jesus diz: qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei? É um combate. Então deixe-me dizer a cada rei e rainha particular que tem aqui. Nós, quando pecamos, estamos em guerra contra o grande rei. Nós estamos afrontando o reino dos céus. Nós estamos agindo contra Deus. Quero que você olhe lá no livro de Gênesis capítulo 13, versículo 13, quando o próprio Deus, juntamente com as duas outras pessoas da Trindade, decidiu destruir Sodoma e Gomorra. O que diz Gênesis capítulo 13, versículo 13? Diz assim: ora, eram maus os moradores de Sodoma e grandes pecadores contra o rei, Deus. Então, Jesus até chegou a falar de Sodoma e Gomorra, dizendo assim para aquela geração: se os habitantes de Sodoma e Gomorra tivessem tido a oportunidade de ver o que vocês viram, ouvir o que vocês ouviram, eles teriam se convertido. Jesus chegou a falar sobre Sodoma e Gomorra a respeito justamente desse combate, que poderia ter evitado a destruição, se houvesse a pregação. Mas tinha um mini pregador lá dentro, que era o Ló. O Ló pregou para os dois genros. Na verdade, não eram casados ainda, eles eram prometidos em casamento, eles eram noivos das duas filhas de Ló, e Ló foi e pregou para aqueles dois sortudos: olha, esse lugar vai ser destruído, venham conosco para vocês se salvarem. E os dois futuros genros zombaram de Ló, riram dele, dizendo: você está louco? Quem que vai destruir uma cidade desse tamanho? Não tem como. Não tem nenhum exército inimigo para nos atacar, não estamos cercados por ninguém. Riram de Ló. Mas eles eram grandes pecadores contra Deus. Por que os dois futuros genros de Ló zombaram de Ló? Porque eles eram reis do seu próprio mundo particular. Cada um deles governava a sua própria vida. Não aceitava o governo do grande rei. Não creram em Ló. Você vê? Duas pessoas em Sodoma e Gomorra ouviram um pregador falando: está vindo a destruição, esse lugar vai ser subvertido, todos irão perecer, escapem conosco, venham conosco. Deram risadas, zombaram, escarneceram. Você está louco? Tiveram o sogro por doido, louco. Mas a oportunidade foi dada. E mesmo assim eles resistiram. Por quê? Porque eram grandes pecadores contra Deus. Eram reis do seu próprio mundo particular. Ah, você está maluco, Ló?
Resolveram governar seus próprios passos. Então, cada um de nós é rei do seu mundo particular, e quando nós pecamos contra Deus, nós estamos em guerra contra o reino dos céus. Então vamos reler. Qual é o rei que, indo à guerra, nós estamos na guerra, gente, a pelejar contra outro rei. Os nossos pecados pelejam o tempo todo contra Deus. Não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? Em outras palavras, avalia contra quem você está lutando. Reizinho, rainha. Comece a avaliar contra quem você está lutando. E aí? Vou para o combate? Ou vou para a rendição? Aí quando você para pensar, respondendo essa pergunta que Jesus fez, você diz assim: eu não tenho como continuar lutando contra o grande rei, contra Deus. Se eu for lutar contra ele, a minha destruição é certa. Se eu continuar insistindo nessa guerra, afrontando o reino de Deus com os meus pecados, com as minhas ofensas, se eu continuar contra esse rei, quando ele chegar, quando ele chegar, eu vou ser destruído, eu vou perder. Continuando a parábola, no versículo 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, passa um traço aí debaixo desse ainda longe. Olha o que Jesus está dizendo. Estando o outro ainda longe. Eu não sei quão longe o grande rei está. Porque pelo que nós estamos assistindo no nosso planeta, o rei está muito perto. O grande rei está voltando. Ainda não voltou. Vai voltar a qualquer momento. De outra maneira, estando outro rei ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Circule aí condições de paz. Senhor, quais são as condições de paz? Eu não quero mais fazer guerra contra o reino dos céus. Eu não quero esse combate porque eu já entendi que não tenho forças para enfrentar o grande rei. Para que eu não seja destruído, qual é a condição de paz? Aí ele dá as condições. Como que funcionavam as guerras desde a época de Cristo e até recentemente aí, com a Segunda Grande Guerra Mundial e com essas guerras que tem no Oriente Médio e na África? Como é que funcionam as guerras? O derrotado, a nação derrotada, o rei derrotado, ele é saqueado pelo vencedor. Ele é dominado pelo vencedor. E ele é obrigado a se render totalmente sob pena de destruição. Quando na Segunda Guerra Mundial, o Japão atacava os Estados Unidos, e os pilotos japoneses praticavam o suicídio com seus aviões, lançando as aeronaves contra os navios americanos. Um povo que não queria se render de jeito nenhum. Um povo que queria lutar até o fim. O que aconteceu quando os Estados Unidos, pela primeira vez na história da humanidade, jogou um artefato atômico em Hiroshima e Nagasaki e milhares e milhares de pessoas foram calcinadas instantaneamente, uma destruição total. O que foi que o imperador do Japão fez? Assinou a rendição. Quando ele assinou a rendição, as tropas americanas entraram no Japão, sem nenhum tipo de ameaça de ataque,
E o Japão se tornou submisso ao país que venceu a guerra. As guerras funcionam assim. O derrotado, ele se submete ao vencedor. E ele aceita tudo que o vencedor impõe. Por quê? Porque não quer ser destruído. O Japão não queria ser totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial. Então aceitou as condições. Assim funcionam as guerras. O versículo 32 que eu li para você. O rei vê que não tem condições de guerrear contra o grande rei e pede condições de paz. Ele manda embaixadores e pede condições de paz. Eu, nesse momento, eu sou embaixador de Jesus Cristo e sou teu embaixador também. Eu estou fazendo a diplomacia entre as partes em conflito. Você está em guerra contra o reino dos céus e o reino dos céus está em guerra contra você. O reino dos céus não aceita os teus pecados, não aceita a vida que você está levando e as coisas que você está fazendo. Ele vai te destruir. Espera aí, calma, Senhor, calma. Deixa eu falar com esta pessoa. Você quer ser destruído? Não, não quero. Então, tem que aceitar as condições que o grande rei impõe. Qual é a condição? Rendição total. Rendição incondicional. Você não tem mais direito nenhum. Você simplesmente se rende para não ser destruído. Está entendendo a parábola que Jesus contou? De outra maneira, estando outro rei ainda longe, Jesus ainda está longe. Não sei quão longe ele está, mas ainda está longe. Sorte sua, porque dá tempo ainda de fazer as pazes com o grande rei. Mas tem que aceitar as condições de paz. As condições são estas: rendição total, corpo, alma e espírito. Você não governa mais sua própria vida, quem vai governar a tua vida é o grande rei. Você não decide mais nada, quem decide para você é o grande rei. Você vai viver não mais para você mesmo, para você mesma, mas vai viver para fazer a vontade do grande rei. Essas são as condições para você depois não ser destruído. O rei está voltando. O rei está chegando. E ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes vão ficar do lado esquerdo, as ovelhas do lado direito. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. A pessoa que não quer ouvir a voz do Senhor é porque não é ovelha de Cristo. A pessoa quer continuar sendo rei da sua própria vida, quer continuar se autogovernando, tomando as suas decisões, vivendo de qualquer maneira, sem prestar contas para Deus, sem dar satisfações para Deus, quer viver do seu jeito. É bode. Quando o grande rei voltar, os bodes ficarão do lado esquerdo. Porque as ovelhas ouvem a voz do Senhor. As ovelhas ouvem a voz do Senhor. E Jesus disse: vocês não querem me ouvir, porque não sois das minhas ovelhas. Quem não é ovelha não quer ouvir. A condição de paz é essa: o vencido e nós somos os vencidos. Não adianta. Quem pode contender contra Deus? Quem somos nós para enfrentar Deus? Qual ser humano contendeu com Deus e prevaleceu? Então, a condição de paz. Qual é a condição de paz? A sua rendição total. Por isso que no versículo seguinte, o 33, acompanha aí. Olha aqui, ó. Olha o que Jesus fala: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia total, rendição total.
Jesus está falando de rendição. Se você não se render totalmente, você não pode ser discípulo de Jesus Cristo. E aqui a parábola termina, porque Jesus espera a resposta para esta pergunta que ele fez: qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho? Eu estou te aconselhando. Tomar conselho sobre se com 10 mil pode ser o encontro de quem vem contra ele com 20 mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não se entrega, que não se rende, não pode ser meu discípulo. O rei está voltando. É perda de tempo você lutar contra isso, porque tudo que ele falou veio se cumprindo fielmente, e ele disse: eu vou voltar numa hora em que ninguém imagina, numa hora em que ninguém espera. Você reparou como está o nosso mundo hoje? O nosso país? Antes a gente se assustava só com os sinais, que eram terremotos, maremotos, pestes, fomes, violência, não é? Hoje a humanidade entrou numa fase tão carnal que as academias estão lotadas de pessoas e as igrejas vazias. As pessoas estão hoje indo para festivais, seja de rock ou de qualquer outro tipo de música, ou para baladas, e ninguém está esperando a volta do grande rei. As pessoas estão voltadas para os esportes, para o futebol, para a diversão, para o prazer. Claro, tem você aqui, que hoje veio ouvir a palavra e está sendo alimentado por ela. Mas a verdade é que aí fora a iniquidade se multiplicou de uma tal maneira que até os nossos magistrados dizem que é certo aquilo que é errado. A iniquidade se multiplicou demais. Hoje o errado passa por certo e tem que ser aceito como certo. E nós sabemos que é errado. A iniquidade se multiplicou, a humanidade perdeu o parâmetro, a humanidade perdeu o eixo. Jesus disse: eu vou vir numa hora em que ninguém imagina. E quando eu vier, porventura acharei fé na terra? Hoje é uma minoria que está buscando a Deus. Hoje é um grupo muito pequeno de pessoas que realmente está pensando na vida do próximo século, na próxima vida. Concluindo essa parábola, Jesus disse: você também não pode se desviar. Nessa mesma parábola ele diz assim, no versículo 34: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nós somos o sal da terra, minha gente. Na mesma parábola, ele está falando com os salvos. Na época de Jesus não tinha geladeira, o sal servia para conservar a carne, conservar os peixes, né? Dar sabor aos alimentos. Jesus está dizendo: se o sal degenerar, para que ele presta? Para mais nada. Com o que se vai adubar? Então, quem já é salvo não pode ser corrompido, não pode degenerar com as coisas daí de fora. É a hora de vigiar. Jesus disse: quem se desvia, o cristão que se desvia, nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus disse: quem faz parte das minhas ovelhas, ouve a minha voz. Vós não quereis me ouvir, porque não sois das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos ficar todos de pé agora. O grande rei está perto, mas ainda longe. Eu tenho certeza que hoje ele está mais perto do que ontem. Tenho certeza absoluta disso. Será que hoje as trombetas soarão ou nós
vamos esperar mais um pouco. Você não pode mais ser rei do seu mundo particular. Ou você se rende, ou você será destruído no final. Você está entendendo a parábola? E quando você se rende, Ele quer rendição total. Você não é dono de mais nada, nem da sua própria vida. Você passa a ser propriedade do grande rei. É a condição que Ele impõe para haver paz. Então, nesse momento, eu estou como embaixador. Eu sei que o grande rei não quer a sua destruição, por isso ele até inverteu o caminho, sabe? O certo era você mandar um embaixador falar com Jesus e dizer: o que o Senhor quer que eu faça para que eu não seja destruído? O certo seria você se antecipar. Mas é tão certo que o grande rei não quer a tua destruição, que ele inverteu. Ele falou: ô meu embaixador, vai lá na Vila da Penha e fala que eu estou voltando. Eu não quero a destruição daqueles reizinhos. Não estou falando de apenas rei do tráfico, viu? Rei das drogas. Estou falando de cada reizinho aqui em particular. É disso que Jesus também está falando. Vai lá e fala com cada reizinho que pensa que é dono do mundo. Vai lá e fala que eu estou voltando. A minha condição para que ela não seja destruída com todos é que ela se renda a mim, incondicionalmente, totalmente. Então, o trabalho do embaixador é sempre muito difícil. Porque eu estou falando, eu sou apenas o embaixador e você não está vendo o grande rei. Mas eu conheço o grande rei e eu te garanto que ele já está às portas. Eu tenho certeza que muito breve, todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. Todo olho o verá. Esse dia está bem próximo. Por isso eu vou fazer agora a pergunta que ele me mandou fazer para você. Ele quer saber qual é o reizinho, a rainhazinha, que quer condições de paz. Ele quer saber qual é o rei, qual é a rainha que vai se render a ele. Porque Jesus, lá no livro de Apocalipse, quando ele aparece, ele vinha com um manto e uma roupa comprida até os pés, e na altura da coxa, na sua roupa, não é na pele dele não, Jesus não tem tatuagem não. Na sua roupa, no seu manto até os pés, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se hoje você se render ao grande rei, ele tem uma boa notícia para te dar. Você pensa que é ruim você se render a ele agora? Eu vou antecipar a boa notícia. Se você se render, a boa notícia é essa, está em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Lá no céu cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você deixa de ser reizinho do seu mundinho particular, você se rende agora ao grande rei, e o grande rei depois vai fazer você um rei de verdade, para governar com ele a terra. Vale a pena se render, total e incondicionalmente. Vale a pena abrir mão de tudo agora, do que o mundo te oferece, dos vícios, dos prazeres aí de fora, das mentiras. Os mentirosos não entrarão, ficarão de fora. Vale a pena você ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa de Deus.
porque o grande rei está voltando. Você abre mão de ser o seu próprio reizinho, mas um dia ele vai te coroar de glória. Ele vai te fazer rei aqui nesta terra. Nesta não, no novo céu também. Em toda a eternidade. Então agora eu faço o convite. Esse convite para você dizer se pega ou larga. Se topa ou recusa. Se quer a paz ou não. Esse convite é para você entregar qual é a sua resposta. Porque eu vou ter que levar a sua resposta para Ele. Eu não gostaria de chegar para Ele e dizer assim: Jesus, a pessoa não quis se render, não. Tentei de tudo o que eu podia. Mas ela não quis se render. Aí não é comigo. Aí é entre você e o grande rei. A resposta que eu gostaria de levar é essa aqui, ó. A resposta que eu gostaria de levar é essa. Está se rendendo. Ele está vindo mais para se render. Essa é a resposta que eu quero levar para ele. E está vindo mais. Eu nem chamei ainda. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Quer se render? Quer entregar tua vida para Jesus? O grande rei está voltando. Quer recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então sai do teu lugar e vem aqui para frente agora. Aproveita que já tem gente chegando e vem também. Está chegando mais. Sai do teu lugar e vem. Oh glória. Quero chamar aqueles que já tiveram tanto sabor. Dava gosto compartilhar com você a palavra de Deus. Você tinha tanto sabor. Você era uma pessoa assim, puro sal, sal da terra, sal de Cristo. Aí você foi deixando impurezas entrarem no sal. O sal foi sendo corrompido. Ainda tem um gostinho, mas não é mais o mesmo sabor, porque muita coisa impura entrou neste sal aí, e não é hora de se desviar, não é hora de se afastar. Então eu quero chamar todos os filhos pródigos, todos que estão sem igreja, e todos que estão se sentindo fracos na fé, que venham aqui para frente, porque nós vamos orar. Vem para cá. Não é hora do sal degenerar. Não é hora de se corromper. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, pelo rádio, está acompanhando o áudio, ou então está assistindo no youtube.com/joãoribe, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu televisor, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, como nós vamos fazer aqui agora. Quem estiver em trânsito ouvindo esta palavra, no aplicativo da Rádio Feliz aí no celular, você que está ouvindo esta palavra em trânsito dentro do seu veículo, e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Todos que estão à distância ouvindo esta palavra, sabendo que o grande rei está chegando, e você não quer guerra com ele, pelo contrário, você quer se render a ele. Todos que estão à distância e não podem se ajoelhar, coloquem a mão direita sobre o coração. E você que veio aqui para frente e está ajoelhado diante do altar, aqui da sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor brevemente irá voltar, e eu não quero ficar do lado de lá, eu quero ficar do lado de cá. Eu não quero o lado esquerdo,
eu quero o lado direito. Por isso, Senhor, me recebe agora. Eu aceito as condições de paz. Eu me rendo totalmente ao Senhor. E a minha vida não é mais minha, agora ela é tua. Eu te entrego, Senhor, a minha vida. Peço perdão dos meus pecados e declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.